Olá, pessoal. Boa tarde. São exatamente às 17 horas do dia 4 de 2025. Estamos aqui na nossa última aula da 1818. Vimos artigo por artigo, resolvemos um bocado de questões sobre a 1818. Então, professor, acabou, pessoal. Ainda vamos resolver questões de concurso mesmo, só da 1818. Eu estou fazendo um apanhado de todas as questões da 1818 que já aconteceu aqui no Tocantins, de todas as bancas, principalmente de todas as bancas, inclusive aqui da Copese, tá? Para gente debruçar em cima delas. Pois bem, deixa eu só certificar que está sendo gravado mesmo, está sendo gravado. Então, boa tarde. Bom dia, boa noite ou boa madrugada, 1818. Como eu sempre digo, porque eu sempre repito, porque sempre me pergunta, essa lei 1818 serve para todos os concursos? É mais fácil dizer para quais concursos não serve. Não serve para a Polícia Militar, Papa Mike, e nem para o Bombeiro Militar, Bravo Mike, ok? Não serve para esses dois. O restante, todos estão aqui. Captou a mensagem? Captou. Mas, professor, o quadro serve, quadro geral. Professor, a Polícia Penal serve. Professor, a Polícia Civil serve, tá? Vai estar lá no seu edital. Saúde, vai estar lá, ok? Então, vamos lá. A gente vem falando aí, nós vimos falando desde o início muito sobre PAD, processo administrativo disciplinar e sindicância. Cuidado com isso, tá? Porque é explorado bastante pelas bancas. Professor, qual será a banca que vai fazer o concurso da saúde? Olha, pessoal, qual foi a banca que o Estado contratou para a Polícia Militar? Salvo engano, foi a FGV, não foi? Então, acredito eu que continuará sendo a FGV. Eu acho. É um acho, não é certeza, tá bom? Então vamos lá. Da sindicância. Então nós vimos várias vezes aí que a sindicância serve para apurar infrações que pode gerar, ao final, uma advertência, e as advertências sempre por escrito, tá? Ou uma suspensão, e a suspensão ela é até por 90 dias. Bota isso no seu coração, bota isso na sua memória. Nesse sentido, não há como o servidor ser demitido por uma sindicância, não tem como. Isto é, nesse caso seria preciso abrir um processo administrativo disciplinar. Professor, eu já vi, professor, um aluno perguntou para mim, falou para mim, eu já vi um servidor ser demitido por sindicância. É mesmo? É, professor. Olha, acontece o seguinte, às vezes abre uma sindicância contra o servidor. E lá nessa sindicância apurou-se que houve um crime. Aí, pessoal, a sindicância ela não serve. Pega-se os dados daquela sindicância, aproveita a sindicância, os dados dela, transforma ela no processo administrativo disciplinar. Aí sim, aí pode demitir o servidor, tá bom? Captou? A sindicância, como meio sumário de verificação, é instaurado e conduzido pela unidade de corregedoria administrativa por comissão composta por 3 servidores, dentre os quais o seu presidente, titulares de cargo de provimento efetivo designado pela autoridade competente, no mesmo ato que determina a sua instauração. Então, todas as sindicâncias, o rito dela é sumário, ou seja, todas as sindicâncias, o rito dela é rapidinho, tá? Professor, mas tem PAD que é rito sumário? Tem. Em três situações, tá? É, abandono de cargo público, inassiduidade habitual, já foram dois, tá? E acúmulo ilegal de cargo público. Guardem isso, guarde essas palavras que eu estou dizendo para você, que você vai precisar delas, tá bom? Ok.
Obrigado aí o pessoal que está aqui ao vivo, né? Comigo nessa tarde quente. Aqui a água rodeou, mas não choveu. Ou seja, as chuvas estão indo embora. Parágrafo primeiro. A comissão tem como secretário o servidor designado pelo presidente. Então, olha lá, vamos lá. A sindicância ela é composta por 3 servidores, dentre os quais seu presidente, titulares de cargo de provimento efetivo. Então, o seu presidente ele tem que ser uma pessoa titular de cargo de provimento efetivo, designado pela autoridade competente no mesmo ato que determina a sua instauração. Então, a autoridade competente designou a instauração da sindicância contra um servidor. Nesse ato de instauração de sindicância, ele já designa um servidor, ok? Para ser o presidente da sindicância. Então, a comissão tem como secretário servidor designado por quem? Pelo presidente, que foi nomeado lá, ó, que foi nomeado lá na sindicância. Então, ele vai nomear o secretário, porque tem que ser uma pessoa da confiança dele. Não pode participar da comissão de sindicância parente do sindicante, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, ou de terceiros, de forma que tenha algum interesse relacionado aos fatos apurados. Eu vou fazer uma cruz aqui, eu sempre faço, eu sempre faço, tá? Que é para a gente entender esse negócio aqui, ó. Bem aqui está você e o seu cônjuge. Professor, sou separada, sou separado daquele traste ou daquela traste. Não tem problema, tá? Mas separado, ou junto ou não, vocês estão aqui. Pois é, vocês estão aqui. Você e seu cônjuge, o seu ex-cônjuge, ok? Então, o seu cônjuge é parente de primeiro grau, é o seu cônjuge, ok? Então, o seu cônjuge, não é que seu cônjuge seja parente de primeiro grau, o seu cônjuge, o cônjuge é como se fosse você. Ele é você e você é ele. Ou ela é você e você é ela, tá? Aos olhos disso aqui que eu estou mostrando para vocês. Aí vem o seu fofio. Fofio. Fofio é parente de primeiro grau. Pois é, seu filho é parente de primeiro grau. Aí vem seu neto, parente de segundo grau. Esses aqui são seus descendentes, descendentes. Aí vem seu bis, é o seu parente de terceiro grau. Aí vem seu tatara, é de quarto grau. Aí seu tataraneto você pode nomear. Você pode participar de uma sindicância para punir o seu tataraneto. Sabia? Pode. Se você estiver vivo, pode. Porque ele é quarto grau. Aí aqui para cima, aqui está você e o seu cônjuge, né? Aqui está o seu pai e a sua sogra. Tá bem aqui, ó. Primeiro grau, a sua sogra é parente de primeiro grau, o seu sogro também, junto com o seu papai, junto com a sua mamãe, ok? E aqui está o seu avô. Segundo grau, o seu avô, o seu avô e os avós do seu cônjuge. Ah, pois é. E aqui em cima, ó, esses aqui são os seus ascendentes, tá bom? E aqui em cima está o seu bisa, a sua bisa, terceiro grau. E aqui está, depois de bisavó, é o quê? É bisavó, é tatavó? É tataravó? Tataravó, tataravó, tataravó. Então você pode participar de uma sindicância para punir a sua tataravó. Sua tataravó, com certeza, se ela estiver viva, ela não vai estar no serviço público, ela vai estar aposentada. Então isso não vai Nós não pu acontecer. nós não vamos punir ninguém, doutor, porque tataravô nós não tem. Pois é, aí não vai punir. Mesmo se estiver viva, ela está aposentada, tá? Então aqui ó, são seus ascendentes e aqui são seus descendentes. Aí aqui é onde mora o perigo. É essa parte aqui, ó. Por quê? Aqui vem seu irmão. Seu irmão é primeiro grau. Eles são o colateral de primeiro grau, tá? Aí vem aí, aqui no irmão, primeiro grau. Aí aqui vem o filho do seu irmão, que é o seu sobrinho.
sobrinho, segundo grau. O filho do seu sobrinho é o quê? Nem sei o que é. É terceiro grau. O filho do seu sobrinho, aí já foi, né? E aqui, ó, desse lado aqui, vamos lá. Desse lado aqui também tem os colaterais. Tem o tal do tiozão, o tio, o tio, tá? O tio, pessoal, ele não é primeiro grau, não, ele é segundo grau, tá? O tio, ele é segundo grau, o tiozão, pois é. E o filho do seu tio, ou a filha do seu tio, que é o seu primo, que você fala de que é primo de, né, meu primo legítimo, é primo de primeiro grau. Pois é, o seu primo, ele é parente de terceiro grau. Pode até casar. Não aconselho não, mas pode até casar. E aí o filho do seu primo, que você fala, que você diz que é parente de segundo grau, o filho do seu primo, ele é de quarto grau. Então você pode punir o filho do seu primo, tá? Pode participar de uma sindicância contra ele. Espero que essa árvore aí não ficou legal, mas espero que ajude vocês na hora de saber quem é primeiro grau ou segundo grau, tá bom? Que Pessoal, de- então, Oi? essa linha reta aí que está falando é os ascendentes e os descendentes. É, aqui ó, são os ascendentes. Opa, para cima são os descendentes. Para baixo são os ascendentes, aqueles que saíram de você. Do lado direito ou esquerdo são os colaterais, tá? Os colaterais, beleza? Eu Tá, procurei beleza. um esqueminha desse pronto na internet para jogar aqui. Você acredita que eu não achei? Né? Esqueci, eu podia ter mandado a IA fazer para mim, que ela faria. Eu esqueci. Eu vou mandar fazer e posto para vocês, tá? Artigo 174. É instaurada a sindicância investigativa quando não houver indícios suficiente quanto à materialidade. Ou seja, olha o exemplo, né? É, o servidor faltou ao serviço, sem justificativa. Vai abrir uma sindicância. Mas aí eu não tenho certeza se ele faltou ou não, que é a materialidade. E eu não tenho certeza se foi ele quem faltou, que é o autor. Então vai se investigar se foi ele mesmo que faltou e se aquela falta ela é justificada ou injustificada. Então, autoria e materialidade. Para ficar mais fácil, olha só um furto de um celular. Autoria, quem roubou, quem furtou o celular. Materialidade é o celular, tá? O celular é a materialidade que foi furtado e o autor é quem furtou, a pessoa. Pessoa. Fica mais fácil saber distinguir materialidade e autoria. Beleza. A decisão para apuração da materialidade e autoria do fato, punido com advertência ou de suspensão por até 90 dias, caso em que pode resultar na aplicação de sanção administrativa disciplinar. Professor, abriu uma sindicância. Pode resultar o quê? Pode resultar advertência, suspensão de 1 a 90 dias ou arquivamento do processo. Essas três coisas, tá? Pode resultar isso. Não significa que abriu uma sindicância o servidor vai ser punido. Não significa, ok? 3. Como preliminar do processo administrativo disciplinar ordinário nos casos previstos no artigo 157. Então, olha só, isso aqui é de grande. Ó, você tem que entender isso aqui como preliminar do processo administrativo. Então, uma sindicância, ela pode servir de preliminar para um PAD. Só vale se for um PAD ordinário. Ordinário. Porque se for um PAD sumário, a sindicância não vale. Como assim, professor? Explica isso aqui para mim. Digamos que o servidor faltou ao serviço. Uma falta ao serviço não é PAD, não. Foi só um dia. Então, vou abrir uma sindicância. Abrir uma sindicância para apurar a falta daquele servidor. Nessa falta, verificou que esse servidor, além dele ter faltado, ele trabalha com preguiça. Ele trabalha com desídia. Desídia, ó. Desídia.
Desídia. A desídia é punida com demissão, então tem que ser um PAD. Então vai aproveitar tudo o que foi apurado na sindicância, ok? E vai abrir um PAD. É isso que está dizendo aí, ó. Como preliminar do processo administrativo disciplinar ordinário, nos casos previstos no artigo 157, que gere demissão. Tá? Então é nesse caso. Abriu-se a sindicância e, por acidente, descobriu que ele cometeu uma ação disciplinar punida com demissão. Então, para com a sindicância, transforma a sindicância em PAD, tá? Se esse PAD for ordinário. Porque se ele for sumário, não vai necessitar nada da sindicância. Por exemplo, abriu-se uma sindicância para apurar uma falta do servidor. Aí você vai apurar e verifica que ele faltou mais de 30 dias consecutivos. Larga tudo que houver na sindicância e já vai direto para o PAD. O PAD, ele é sumário, ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não tem. Vamos lá. A sindicância investigativa é convertida em decisão quando forem. A sindicância investigativa é decidida em decisão por ato fundamentado, garantido o direito à ampla defesa do sindicato, do acusado, quando forem apurados no seu decorrer a materialidade e a autoria do fato, punido com advertência ou suspensão. Ok? A sindicância pode ser dispensada caso existem evidências e indícios fortes e suficiente, olha lá, ó, ela pode ser dispensada, ou seja, não precisa dela se houver evidências e indícios fortes e suficientes para a formação do procedimento. Ao menos em tese, haja falta ou irregularidade que seja sanção de demissão ou cassação de aposentadoria. Ou seja, o PAD é dispensável. Se você já tem indícios e evidências de que aquele servidor cometeu um ato que seja demissão ou cassação de aposentadoria, aí não precisa de sindicância. Abre-se um PAD direto, ok? Processo administrativo disciplinar contra esse servidor. 175. Tem competência para instaurar sindicância. Agora guarde isso aqui no coração de vocês, tá? O chefe dos poderes do Estado e seus delegados. Pessoal, tem competência para instaurar sindicância. Os chefes dos poderes do Estado e seus delegados. Ok? Vamos lá. O dirigente máximo do órgão do indiciado da administração. Vocês entenderam isso aqui? Vamos lá. Quem é o chefe máximo dos poderes do Estado? Do Estado. Estamos tratando aqui da 1818. Quem é o chefe máximo do poder executivo do Estado? O governador. Quem é o chefe máximo do poder legislativo do Estado? O presidente da Assembleia. Quem é o chefe máximo do poder judiciário do Estado? O desembargador lá, o presidente do Tribunal de Justiça, do TJTO. É isso que ele está dizendo aqui. Só que essas pessoas não vão ficar. Você acha que o governador vai ficar perdendo tempo com sindicância? Ah, acho que vou dar uma advertência para esse servidor. Não, acho que vou dar uma suspensão. Não. Ele não vai fazer, ele vai delegar isso. Delega ao secretário e o secretário delega a alguém. Ok? Que nem o secretário vai ficar perdendo tempo com isso. 2. O dirigente máximo do órgão de lotação do indiciado. Digamos que você está na Secretaria da Saúde. Quem é o dirigente máximo da Secretaria de Saúde? É o secreta. Você acha que o secretário vai ficar perdendo tempo com sindicância? Não vai, ele vai delegar isso, tá? Parágrafo 3º. As penalidades de advertência e suspensão são apuradas mediante sindicância, sindicância, tá? Sendo que desta pode resultar, aqui ó, arquivamento do processo, ok? Ó, 1, arquivamento do processo. 2, aplicação da penalidade de advertência de até 90 dias.
E a 3, instauração de processo administrativo disciplinar. Aí, ó, ok? Olha lá. Pronto. Artigo 177. A autoridade competente, à vista do respectivo relatório, se for o caso, procede ao arquivamento ou ao julgamento da sindicância e à imposição da respectiva sanção de advertência, suspensão, determinação de instauração ou processo administrativo disciplinar. Porque é assim, ó, é nomeado presidente da sindicância. Lembra que a gente viu lá um servidor concursado. E aí, esse presidente da sindicância nomeia um secretário. São 3 pessoas, que aí nomeia mais um. E aí eles vão lá e vão julgar você, servidor. Julgou o servidor. Aí não é eles é quem vai falar, não, esteja punido, servidor. Não é o presidente da sindicância, ele não tem essa autoridade. Ele vai punir e fala, olha, coloca lá os artigos, conforme o artigo tal, o servidor faltou ao serviço, isso, e a pena para quem falta ao serviço é de 3 dias de suspensão. Aí ele pega e manda isso para o secretário ou para o governador. É claro que o governador não vai cuidar disso. Aí o secretário ele vai decidir, com base naquilo que a sindicância apurou, se ele arquiva ou se ele dá uma advertência, uma suspensão ou se manda abrir um PAD contra aquele servidor, tá? Beleza. Lembrando que para abrir um PAD não precisa necessariamente abrir uma sindicância antes. Tem que ter isso em mente. Do processo administrativo disciplinar. Então, vimos sindicância, agora vamos ver o PAD, tá? O PAD. O processo administrativo disciplinar, nos termos estabelecidos por esta lei e demais regulamentos, é conduzido pelas unidades de corregedoria. Aqui, ó, quem conduz o PAD é a corregedoria. A corregedoria pode conduzir uma sindicância? Pode, tá? Mas geralmente eles não conduzem. Corregedoria administrativa ou comissão especialmente designada. Quando não há corregedoria, abre-se uma comissão especial, uma sede designada, constituída por 3 servidores efetivos, ou seja, concursados, tá? Sendo um destes seu presidente, detentor de formação jurídica, aqui ó, para ser o presidente do PAD tem que ter formação jurídica. Professor, o que é isso, formação jurídica? Bacharel em direito, ok? Então, para conduzir um PAD, tem que ser bacharel em direito. Para conduzir uma sindicância, não precisa, ok? E aí é instaurado sempre que, quando é instaurado um PAD? O PAD é instaurado sempre que, ó, a falta ou irregularidade cometida for combinada a sanção de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição do cargo em comissão. Destituição é sanção. Ou função de confiança, à exceção de abandono de cargo e na assiduidade habitual, cujo procedimento obedece o rito sumário. Tem mais um aqui que não está aí, tá? Que é acúmulo ilegal de cargo público. Então, abre-se um PAD também, quando ensejar ao indiciado a obrigação de indenizar o erário os prejuízos, danos eventualmente causados por dolo ou culpa. Vamos lá. Você trabalha no HGP e você está responsável por uma máquina, a máquina de raio-x. E aí você quebra essa máquina por dolo ou culpa. Filo porque aquilo ou por descuido, né? E aí que você quebrou a máquina e lá vai abrir um PAD. Só que esse PAD não é para te mandar embora não, tá? Porque nesse caso aí tem que abrir um PAD. Aí verificou que você foi culpado e você tem que pagar aquela máquina, ok? Indenizar o erário. Tem que abrir um PAD. O processo administrativo disciplinar é contraditório assegurado. Por que ele é contraditório? Porque você pode ir lá e contradizer, você que está sofrendo o PAD. Eu falo, ó, você fez isso e isso. Não, eu não fiz não, não fui eu.
Ou então fiz porque isso, isso, isso. Então é assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Quais são os meios e recursos admitidos em direito? Advogado, você pode constituir, se quiser. Testemunhas, você pode arrolar testemunhas. Você pode inquirir as testemunhas, fazer perguntas para as testemunhas. Você pode solicitar, como é que é o nome mesmo? Diligências. O que que é diligências? É para fazer uma investigação em algum lugar, ok? Então você pode ter todos os direitos garantidos no direito. Parágrafo 2º. De todas as ocorrências, os atos do processo administrativo disciplinar, inclusive o relatório final, dá-se ciência ao indiciado e ao seu defensor houver, se houver ou se revelar ao defensor. A sindicância integra o processo administrativo disciplinar. Opa, alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui, ó, perdão, eu acho que é isso aqui, né? De todas as ocorrências, os atos, o processo administrativo disciplinar, inclusive o relatório final, dar-se-á ciência ao indiciado. Então, o acusado vai ter ciência de tudo que está acontecendo no PAD e ao seu defensor. Se houver defensor, tá? Ó, e se for revel, ok, você está sendo acusado por um PAD, mas você nem apareceu lá. Aí é nomeado um defensor dativo para você. A própria comissão do PAD nomeia um defensor para você e vão te julgar revel, tá? Então tudo que acontecer será informado ao seu defensor. Isso aqui é chamado de defensor dativo. Dativo. As provas de polícia sempre cai isso, tá? Porque as provas de polícia cobram bastante direito administrativo, direito penal, processual penal, constitucional. Cuidado com isso, tá bom? A sindicância integra o processo administrativo disciplinar como peça informativa da instrução do processo. Então, a sindicância ela integra, sim. Professor, mas então para abrir um PAD tem que abrir uma sindicância? Não, não precisa, tá? Não é necessário, ok? Mas ela pode integrar um PAD. 179. O prazo para a realização do PAD é de 60 dias, olha só esses prazozinhos, contados da data da publicação do ato que constituiu a comissão. Então, esse ato que constitui a comissão, ele é publicado em BI, Boletim Interno, para que todos os servidores públicos saibam daquilo. Do ato que constitui a comissão, prorrogável por igual período. Então, 60 dias prorrogável por mais 60 dias. Então, o PAD pode demorar 120 dias, tá? Quando as circunstâncias exigirem ou a critério da autoridade superior. Artigo 180. Recebendo os autos da sindicância ou o expediente devidamente instruído, a unidade de corregedoria administrativa ou a comissão procede à atuação e submete à autoridade competente, que baixe ato instaurando o processo administrativo disciplinar. Isso se dá por meio de portaria, tá? Então, olha lá, o recebimento dos autos da sindicância ou expediente devidamente instruído na unidade de corregedoria. Então, esse ato, ele se dá por um instrumento chamado portaria. A portaria é baixada pelo secretário. Parágrafo único. Publicado o ato de que trata o caput deste artigo, inicia-se o processo administrativo disciplinar. Lá, publicada a portaria. Publica-se a portaria tal dia, assim, assim. Começa. A unidade de corregedoria administrativa ou comissão especialmente designada promove a tomada de depoimentos. Então, vai tomar depoimentos. A cariação, o que seria a cariação? Bom, o indiciado está falando A e as testemunhas está falando B.
o acusado está falando bem. Então vai lá e põe um frente ao outro e vamos ver, tá? Vamos tirar a conclusão disso. Então lá, depoimentos, acariações, investigações, que são as diligências, tá? Objetivando a coleta de provas e recorre, quando necessário, a técnicos e peritos a completa elucidação de fatos. Então, se precisar de um perito competente na área, o PAD pode acionar o pessoal do PAD. O PAD, galerinha, ele é dividido em 3 etapas. E essas etapas são cobradas. Por isso que eu já trouxe assim, ó. Primeira etapa, instauração. Segunda etapa, instrução. E a última etapa, julgamento. Vamos lá, ó. Instauração. Então, é instaurado por portaria. 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 Que ocorre com a publicação dos nomes da portaria. Então, na portaria. Portaria é um instrumento oficial, né, elaborado e publicado pelo secretário. Então, publicou. Instauração, publicou, está instaurado. Depois, instrução. Peça de acusação, em que serão tomados depoimentos e acariações. Então, a instrução é onde vai desenrolar todo o PAD. Ele vai desenrolar na instrução, onde a pessoa vai ser investigada, onde ela vai dar o depoimento, onde ela vai fazer a sua defesa, tá? E aí vem o julgamento, que é a última parte, que é a decisão, tá bom? Então são essas 3 partes aqui, ó, que um PAD é dividido. Vamos lá? PAD, instauração por portaria, instrução, que é onde o acusado alega sua defesa, e o julgamento, que é a decisão. Então vamos lá. 182. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de um defensor, de arrolar, inquirir, reinquirir, ó, inquirir, fazer pergunta à testemunha, reinquirir, perguntar mais uma vez, tá? De produzir provas e de formular quesitos quando se tratar de prova pericial. A prova pericial, ela é uma prova técnica, tá? Então o perito, quando vai chamar o perito para ele fazer a perícia, então o PAD faz perguntas por escrito. E você, investigado, pode também fazer perguntas por escrito, tá? Para elucidar a sua defesa. Aí o perito vai responder, tá bom? Quem aí talvez já tenha noção de como é que funciona uma perícia, né? Talvez saiba mais ou menos o que eu estou falando. Mas isso aqui não interessa para a gente, não. Então, comissão, 3 servidores estáveis, sendo um deles o presidente, detentor de formação jurídica. Isso aqui é o PAD, tá bom? Isso aqui é o PAD, tá? Não é a sindicância. A sindicância é por 3 servidores, mas não precisa ter, não é que é proibido ter, não precisa ter formação jurídica, tá? E o prazo de 60 dias, prorrogado por mais 60 dias. O PAD, a sindicância, 30 dias, prorrogar por 30 dias. Lembra que a sindicância, o rito é sumário. O PAD só naqueles 3 casos, tá? Quais são os 3 casos mesmo aí? Eu quero ver se você tem coragem de colocar aí no chat. Quais são os 3 casos em que o PAD é rito sumário? Coloque aí, vai. Coloque aí que você decora. Então escreva, pega alguma coisa aí. Mesmo se você está trabalhando, está me ouvindo, pega uma caneta, pega uma coisa e escreve lá, ó, os 3 casos em que o PAD é rito sumário. Escreva, porque você não vai esquecer. Escreve aí agora, tô mandando. Bora. Senão eu vou abrir um PAD contra você. Seguindo, pessoal, seguindo. Artigo 183. Só o concurso é real, o concurso vai abrir, tá? Só não vai abrir nesse primeiro semestre, mas vai abrir. Instaurado o processo administrativo disciplinar, o chefe da unidade de corregedoria administrativa ou o presidente da comissão lavra termo de indiciação do servidor, com a especificação do fato a ele imputado,
ou circunstâncias que fundamentaram a designação dia e hora para interrogatório. O que é lavrar termo? É ele escrever. Tá? Eu não sei se você já viram o direito administrativo, onde tem o ato administrativo. Então, ele vai motivar esse ato, ele vai escrever: "Ó, fulano de tal, trabalhou com desídia conforme o artigo tal, assim, 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 papá, 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 te indicio ou para você comparecer tal dia, tal horário, em tal lugar, ok? Olha lá, designado dia e hora para o interrogatório do indiciado, ordenando a sua citação e de tudo notificando as autoridades interessadas. O interrogatório é prestado oralmente. O que é oralmente? Você tem, o interrogatório não pode ser por escrito, tá? Muita gente confunde isso aqui, ó. Prestado oralmente e reduzido a termo. É assim, ó. Vocês já participaram vocês já foram a uma audiência alguma vez? Lá tem um juiz, o promotor, e do lado do juiz tem um escrivão. Tudo que você vai falando oralmente, o escrivão vai reduzindo a termo, ou seja, ele vai escrever tudo que você falar, tá? Reduzir a termo é escrito. Então você vai falando e alguém vai escrever, não é isso? Lá tá num computadorzinho lá, vai escrevendo, tá? A maioria dos casos, eles estão, além de escrever, eles estão gravando. Olha aqui o parágrafo quinto aqui, ó. O parágrafo quinto diz o seguinte: o silêncio do acusado não importa em confissão e nem pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Você faltou, você trabalhou com preguiça, aí tu fica calado. Aquilo lá não é confissão, não. E nem pode prejudicar na sua defesa, tá? Você tem o direito de ficar calado. Artigo 184. A citação do indiciado é pessoal, é você que está sendo citado, não é fulano ou fulana. E pode ser dado por mandado, tá? Aquele que a pessoa vai lá na sua casa, você vai assinar, ou por aviso de recebimento dos Correios. Do mandado de citação consta cópia do termo do indiciado ou o seu resumo. O indiciado que mudar de residência é obrigado a comunicar ao órgão de corregedoria administrativa ou comissão o lugar onde possa ser encontrado. Pessoal, tem que fazer isso aqui, senão você ainda vai responder mais uma. Dá-se a citação por edital. Quando que vai dar a citação por edital? Quando? Em que momento? Com prazo de 5 dias. Quando o indiciado estiver se ocultando, se escondendo, ou sendo ocultado, alguém está escondendo ele, ou quando por qualquer outro modo fraudulento dificultar a sua citação, dá endereço errado, modo fraudulento, vai responder outro PAD. Com prazo de 15 dias, quando o indiciado for encontrado ou se achar em local incerto ou não sabido. Então, a citação por edital, ó, prazo de 5 dias, né, quando ele estiver ocultando. No prazo de 15 dias, quando ele se encontrar em local incerto. Ninguém sabe onde ele está, ok? Artigo 186. Se o indiciado não puder constituir defensor ou não fizer no prazo legal de citação por edital e não comparecer, ou se não quiser defender-se, deve ser-lhe nomeado um defensor dativo. Tá? Aquilo que eu te falei. O cara foi indiciado, não compareceu, ninguém compareceu. Aí o chefe do PAD, ele vai nomear um defensor dativo para aquela pessoa, tá? Que pode se tratar de um servidor ocupante de cargo de nível igual ou superior ao indiciado, ok? Quem pode ser esse defensor dativo? Um outro servidor de nível superior ou igual, ok? Qual nível superior? Qualquer um, tá? Nomeia lá um matemático para te defender. Muito bem. Conforme
o número tal, fulano é inocente. Muito bem. Da instrução. É a fase de instrução que houve a testemunha, tanto arrolada pelo servidor como testemunha acusado. Tá? Então, a instrução, pessoal, é onde vai ouvir, ok? Artigo 188. O indiciado por si ou por seu defensor pode, após o interrogatório ou no prazo de 3 dias, oferecer defesa prévia, juntar documentos e arrolar, no máximo, 3 testemunhas a seu favor. 189. Decorrido o prazo de que trata o 188, 3 dias, a lei apresentada ou não a defesa prévia, procede-se à inquirição dessas testemunhas aqui, ó. Perguntar a essas testemunhas, tá? Devendo as de acusação ser ouvidas, primeiramente, em data e hora previamente designadas. Então, ouve-se as de acusação, as testemunhas de acusação, e depois vai ouvir as testemunhas de defesa. Parágrafo único. Se as testemunhas não forem encontradas ou se não comparecerem na data designada para sua oitiva, né, onde elas vão ser inquiridas, o indiciado, no prazo de 3 dias, sob pena de preclusão, pode indicar outras testemunhas para a substituição. Tá? Então, no primeiro momento, ele tinha 3 dias para indicar testemunha. Ele indicou. Só que aí, na hora que o processo chamou, elas não foram. Aí ele tem mais 3 dias para rolar outras testemunhas. 191. O depoimento deve ser prestado oralmente, reduzido a termo. Já vimos isso aqui, ok? Sendo ilícito a testemunha trazê-lo por escrito, salvo pequenas anotações para ele falar lá. As testemunhas são inquiridas uma de cada vez. Então, isso aqui é como se desenrola um PAD, tá? Ó, 192. Inquiridas as testemunhas no prazo de 24 horas, pode o indiciado requerer novas diligências. Então, requerer. O que é diligências? Você está respondendo um par de palmas. Aí você diz: olha, eu quero uma diligência para ir lá em Araguaína, que vocês vão lá e lá tem uma prova a meu favor. Então, o pessoal vai lá, ganha diária, né? Vai lá em Araguaína e para verificar aquilo lá, tá? Esgotado o prazo do artigo anterior, de 24 horas, dessa lei, não havendo novas diligências ou concluídas aquelas deferidas e abertas vistas dos autos ao indiciado, para o prazo de 5 dias apresentar suas alegações finais e, após o processo administrativo disciplinar, é relatado pelo chefe da unidade corregedora ou seu presidente, ok? E submetendo à apreciação da autoridade competente. Então, quem é a autoridade competente para analisar um PAD? Ó, um PAD é o governador. É o governador. Mas ele pode delegar? Pode delegar para o, o secretário. Imagine o tamanho do estado de Tocantins. Quantos PADs você acha que estão abertos nesse momento? Quantas sindicâncias? Rapaz, é muita coisa. Então, a autoridade acolhendo o PAD, remete para o julgamento final às autoridades competentes. Se não acolher, determina novas diligências que entender necessário, saneando eventual irregularidades no processo. Tá? O relatório deve ser circunstanciado e as peças principais dos autos são resumidas, mencionadas as provas em que se baseou, para formar sua convicção, sua opinião, quanto ao processo ou não processo. Do julgamento, que é a parte final, o artigo 194, recebendo o processo administrativo disciplinar, a autoridade profere. Então, quando o PAD chega nas mãos do governador, né, ele tem 30 dias para proferir sua decisão. O julgamento fora do prazo não implica nulidade. Ah, mas não deu para eu julgar em 30 dias, julguei em 35 dias. Olha, não implica nulidade, tá? Havendo mais de um indiciado, a diversidade de sanções, o julgamento cabe à autoridade competente para, se for o caso, imposição de penas mais graves.
Parágrafo 3º. Julgado procedente, o processo administrativo disciplinar, a autoridade julgadora deve, então quem vai julgar deve, baixar ato de imposição da sanção, determinando sua respectiva publicação no Diário Oficial. Tá? Então, o resultado do PAD é publicado no Diário Oficial do Estado. Então, todo mundo vai saber o que aconteceu com aquele governador. Todo mundo, professor? Não, todo mundo que lê o Diário Oficial, tá bom? Remete os autos à unidade de corregedoria administrativa que providencia a, primeiro, intimação do indiciado e seu eventual defensor da decisão. Então, vai intimar o indiciado está aqui, ó, você está demitido, tá? Ou então, aquele PAD resultou em uma suspensão ou um arquivamento. Então, é avisado ao servidor. Remessa dos autos aos órgãos competentes para efetivar o recebimento e, se a sanção imposta ensejar a indenização, nos termos da lei para indenizar o erário. Para configurar o valor da indenização, deve ser instaurado um PAD, um processo administrativo disciplinar. Então, olha só, instaura-se um PAD para averiguar se o servidor é culpado ou não. Ele sendo culpado de ter danificado a máquina, aí abre-se um outro PAD para verificar como que ele vai pagar aquilo, tá? Se ele vai pagar de uma vez, se vai ser descontado no contra-cheque dele todo mês. Isso acontece, pessoal, no Estado a todo tempo, todo tempo. A recusa do servidor em efetivar o pagamento devidos implica a sua inscrição na dívida ativa do Estado, com posterior execução. Pessoal, se o Estado colocar seu nome na dívida ativa, nem pagamento tu recebe, ok? Cuidado. Aqui no município, o servidor público que deve IPTU, né? Teve um colega que falou para mim, Carrário, eu não recebi o pagamento esse mês. Falei, você recebe pelo Banco do Brasil ou pela Caixa? Eu recebi pelo Banco do Brasil, meu amigo. Tu tá devendo IPTU? É, eu sempre devo. Pois é. Vá amanhã lá na secretaria. Pague, dá um jeito, pague esse IPTU para liberar seu salário. Ele, não, não tem nada a ver não. Pois foi. Ele foi lá atrás, era justamente isso, tá? Artigo 95. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu estou indo rápido aqui porque, deixa eu ver. Não apareceu ainda o nosso tempo esgotado. Dá para a gente andar de boa aqui. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declara nulidade total ou parcial do processo e ordena o seu refazimento. Então lá, abriu o PAD, fez tudinho. Aí a autoridade verificou que o PAD tem um vício insanável. Sei lá, qualquer vício insanável, né? Aí a autoridade julgadora ela declara nulidade total ou parcial do processo e ordena o seu refazimento. Vai refazer todo o PAD novamente. A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 97 é responsabilizada na forma da lei. Tá? Então, a autoridade que der ciência do ato do PAD, fala, não, esse PAD prescreveu. Então, ela vai responsabilizar por aquilo. O não julgamento dentro do prazo, ou se a comissão não terminar o processo dentro de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, não gera nulidade do ato, tá? Então, se o PAD extrapolar os 120 dias, o PAD não vai ser nulo. No entanto, quem deu causa responderá a um processo. Então, ou seja, aqueles 3 que estão lá chefiando o PAD, um desses aqui pode ser o culpado, então vai abrir um PAD contra um desses. Ou contra outra pessoa que impediu que o PAD terminasse no prazo devido. A abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição. Tá? Então, abriu sindicância ou abriu PAD, a prescrição ela é interrompida.
Ó, foi instaurado, deixa eu ver aqui, mais para cima. A prescrição, né, é de 5 anos nas ações disciplinares punida com demissão ou cassação de aposentadoria, tá? Prescreve em 5 anos. Foi instaurado em 2020, o prazo, tá? Considera-se que o processo foi instaurado em 2020, o prazo do processo é de 60 dias mais 60 dias. Esses aqui, ó, é o prazo para se fazer o processo. Esses 30 dias aqui é para a decisão que o governador tem para proferir a decisão. Transcorrido esse período, o prazo prescricional volta a ocorrer, tá? Se passou 120 dias mais os 30, 150 dias e não decidiu nada, o prazo prescricional volta a ocorrer. E se der os 5 anos, dessa forma, se a penalidade não for aplicada no prazo máximo de 5 anos, a prescrição será gerada e não pode fazer mais nada contra o servidor. Só da revelia. A revelia quando não encontra o servidor, tá? A revelia do processo administrativo disciplinar é decretada por termo nos autos, sempre que é o citado por edital ou indiciado deixar de comparecer ao interrogatório. Inicialmente por mandato ou aviso de recebimento ou intimado para qualquer ato do processo, deixa de comparecer sem motivo justificado. E aqui o parágrafo único. Declarado a revelia do indiciado em razão do disposto no inciso 1 deste artigo, ou após a citação por mandato ou aviso de recebimento, deve ser-lhe-á nomeado um defensor dativo, tá? Devolvendo-se o prazo para a defesa prévia. Já vimos o defensor dativo, a revisão. Opa, pode falar. O servidor, enquanto está no PAD, ele é afastado? Não está respondendo? Não, não é. A não ser que ele esteja atrapalhando. Se ele estiver atrapalhando, ele poderá ser afastado, tá? Durante 60 dias ou por 120 dias. E esse afastamento ele é remunerado. Por exemplo, ele tá usando a própria estrutura da administração para impedir alguma investigação contra ele. Aí afasta ele, tá? Mas só se ele estiver fazendo isso. Se ele não estiver fazendo, ele não é afastado, ele continua trabalhando, Ok. tá bom? Da revisão. A revisão, pessoal, deixa eu ver só aqui. A revisão. Em um caso em que o servidor tenha sido demitido por ato de improbidade administrativa, e que posteriormente tenha sido descoberto um fato novo que não foi apreciado durante o processo, que pode gerar sua inocência. Então, vamos lá, olha. O servidor foi condenado à demissão em um PAD. Ele tem 5 anos para recorrer desse PAD, tá? Ou a administração pode rever a qualquer momento seus atos. Então ele foi demitido por improbidade administrativa. Mas depois de, sei lá, 2 anos, apareceu uma prova no qual prova que não foi ele. Então vai lá, abre-se o PAD novamente para verificar essa prova. Aí, provando a inocência dele, ele volta ao serviço. Pessoal, e olha o seguinte: se ele ficou 2 anos fora, ele vai ser indenizado durante esses 2 anos, tá? Ele vai ser indenizado. Ele vai ser indenizado. A revisão não pode, que é importante, tá? Porque a Sebrasp já cobrou dizendo que a revisão ela poderia prejudicar o servidor, agravar a penalidade negativa. Ela não agrava, tá? Ou ela atenua ou não faz nada ou nada acontece, tá bom? A revisão ela não agrava a penalidade, tá bom, pessoal? Pessoal, se não der para terminar hoje, a gente termina, a gente vê outro dia para terminar, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá.
Bom, ainda não apareceu aqui o tempo final. Vamos continuar. O seu objetivo, pois, é beneficiar o servidor, a revisão. Além disso, nota-se que o ônus da prova cabe ao servidor, isso é, ele é quem deve trazer as provas ao processo. Artigo 200. O processo administrativo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo. Olha só o que vem escrito ali depois do a qualquer tempo. O que está escrito ali? Olha lá, ó. A pedido do servidor, então o servidor ele pode provocar, ok? Ele pode provocar, ou então de ofício. O que é de ofício? Aqui, ó. A pedido, né, o servidor mesmo, ele vai lá e pode recorrer, ou de ofício, a administração mesmo, por ela, sem ninguém provocar. Ela, por um acaso, ela verificou que aquele servidor pode ser inocente, então ele vai lá e reabre aquele PAD para ver se realmente aquilo prova a inocência do servidor, tá? Então lá, a pedido ou de ofício, quando Eu se só lembro a aduz, hora dessa, a hora dessa fechou. quando se aduzires fatos A hora dessa já novos ou fechou. circunstâncias suscetíveis que justifiquem a Tem inocência do nossa punido. cara um pouquinho. Tá bom? Deixa eu só, deixa eu só verificar Não aqui, senão a bate gente não, não porque se termina. soltar ela bem, não tem outra dessa pra colocar não. Beleza. Vamos lá. Agora, em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família pode requerer a revisão do processo. Tá? Então, olha, o servidor foi demitido e depois de 2 anos ele morreu. Aí o filho descobriu que o pai era inocente, ou a mãe, ele pede a revisão. Por quê? O pai vai ser reintegrado, mesmo falecido, e vai receber todo aquele dinheiro de volta e vai para os herdeiros, tá bom? E tem algum menor, pensão, tem a viúva ou viúva, vai receber a pensão, né? Hoje em dia a pensão não recebe mais, né, pessoal? No caso de incapacidade mental, o servidor, a revisão é requerida pelo respectivo curador, né? O curador é quem está cuidando daquela pessoa. O requerimento é dirigido ao secretário de Estado ou à autoridade equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminha o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo. A unidade de corregedoria administrativa ou comissão tem 60 dias também na revisão para a conclusão dos seus trabalhos. Prorrogar por igual período, tá? Então a revisão do PAD funciona igual ao PAD. O julgamento da revisão cabe à autoridade que prolatou, que mandou fazer a revisão, que fez o processo. O prazo para julgamento é de 30 dias, contado do recebimento do processo. Tá? Então, ó, o prazo de julgamento é de 30 dias de recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora pode determinar diligências. Só não confunde isso aqui com o prazo do PAD, tá? O prazo para julgamento. Lembra que o PAD ele não são em 3 fases? Essa fase do julgamento aqui, ó, 30 dias, tá? Julgada procedente, a revisão torna-se sem efeito a penalidade aplicada, recebendo todos os direitos atingidos. Então é aquilo que eu te falei, o servidor foi demitido por um PAD. Mas depois de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos? Não, até 5 anos. Ele conseguiu provar a sua inocência, se ele ficou 4 anos afastado, ele é indenizado desses 4 anos. Ele vai receber a bolada, tá bom? Como se estivesse trabalhando. Não trabalhou, mas vai receber. Da revisão do processo, não pode resultar agravamento das sanções, já vimos isso. 206. Na revisão, o ônus da prova cabe ao requerente, a não ser que seja a própria administração que esteja revisando, tá? A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui revisão que requer elementos novos, ainda que não apreciados no processo originário. Beleza, pessoal. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como estamos. Bom, vamos resolver as questões. Lembrando que Tô. estamos encerrando, né? Pois não, pode falar.
Ele é indenizado e é reintegrado, né? Quando E é ele prova. isso, muito bem. Ele é indenizado e reintegrado, ok? Se ele já tiver cumprido o tempo de aposentar, ele é reintegrado e posteriormente ele é aposentado, tá? E indenizado também, tá bom? Olha só, vamos. Isso, pessoal, aconteceu no meu trabalho. O colega, ele foi o seguinte: ele entrou com processo depois de 2 anos que ele tinha sido demitido. E aí ele entrou com a revisão no PAD, o PAD falou que ele não ia voltar, e ele entrou na justiça. Demorou-se 6 anos, com mais dois, total de 9 anos. E a justiça determinou que ele voltasse, pois ele recebeu todos os direitos durante os 9 anos. Tá? Questão primeira: são penalidades disciplinares aplicadas em desfavor do servidor público da Unitins. Lembrando que a Unitins é uma autarquia, porém ela segue a 1818. De acordo com a Lei número 1818, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Tocantins, ele quer a exceto. Ele está falando aqui, ó, são penalidades, né, disciplinares aplicadas ao servidor. Então, se ele quer exceto, ele quer uma que não seja aplicada ao servidor. Destituição de função comissionada. É penalidade, tá? Lembra que exoneração não é. Cassação de aposentadoria. Olha que questão fácil. Aqui, ó. E essa prova foi feita pela Unitins. Destituição de cargo de provimento e comissão, advertência e remoção do servidor público. Remoção não é penalidade, tá bom? Continuando. Zelar pela economia de material e pela conservação do patrimônio público, conforme o Estatuto dos Servidores Civis do Estado. Constitui para o servidor um. Então, zelar é um direito? É um direito? É um direito meu zelar? Não é um direito. Parece uma responsabilidade, não é? Mas não é responsabilidade. Muito menos colaboração. É um dever. É um dever, tá? Não é responsabilidade, apesar de que parece muito, mas é um dever. O pessoal, na época, eu lembro dessa questão, eles recorreram, não ganharam, tá? Porque eles disseram que essa daqui estava certa. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Quando se trata de estatuto, é o pé da lei, é o pé da letra, é o que está escrito, tá? Está escrito que é um dever, pronto, é um dever. Sobre a sindicância no âmbito da administração pública do Estado do Tocantins, assinala a alternativa corretíssima. Qual a alternativa correta aí? Sobre a sindicância, lembrando que é sindicância, não é PAD. Para resultar na demissão, não. Demissão é PAD, tá? A essa altura você já sabe, né? É instaurada apenas uma comissão composta de 3 servidores. Bom, ela é uma comissão composta por 3 servidores, tá? Mas tá muito. É instaurada apenas uma comissão. Tá. É instaurada uma comissão. Mas esse apenas aqui, ó, me deixa em dúvida. Mas vamos lá. Vamos aqui. Pode resultar na aplicação de advertência ou suspensão de até 90 dias. Pronto, essa daqui está corretinha. Não tem como dizer que essa está errada. Somente, olha aqui, ó, somente pode ser instaurado por determinação judicial. Que nada, está errado, tá? A sindicância é instaurada e conduzida por quem uma sindicância? Ó, um único servidor, não, são 3, tá? São 3. A B, uma unidade de corregedoria, sim, pode ser administrativa, ou por uma comissão de 3 servidores efetivo. Ah, então aqui, ó, aqui está errado, porque está faltando aqui, ó. Aqui, ó, é instaurada apenas por uma comissão composta de 3 servidores. Faltou a palavra efetivo, aqui, ó, efetivo, tá? Porque o comissionado também é servidor, é ou não é, meninas? É um servidor. Deixa eu ver se há pergunta aqui. Não há, continuando. Ó, o Google tá segurando para nós aí. O Meet. Opa, eu falei a questão aqui? Não, não falei. É a letra B mesmo. Ó. Apenas, olha, desconfie. Um servidor exclusivo. Não, são 3. 5.
Qual das alternativas apresenta um impedimento para participação na comissão de sindicância? Lembra lá do grau de parentesco, que a gente fez aquela árvorezinha meio torta? Servidores com menos de 5 anos no cargo. Não, tem nada disso lá. Servidores com relação de parentesco até o terceiro grau. Aqui, ó. Servidores que ocupam cargo comissionado. Não, é servidores efetivos. Servidores que ocupam curso de formação jurídica. Não. Isso aqui é lá no PAD. Ele não tem que estar ocupando o curso, ele tem que ser formado em direito. Não é advogado. Advogado é quem tem OAB, tá? 6. A sindicância investigativa é instaurada quando? Essa é boa. Quando há indício suficiente. Não, quando há indício suficiente da materialidade e autoria, não precisa de sindicância, tá? A infração cometida resultar em exoneração do seu. Ó, exoneração não é sanção. Para exonerar um servidor não precisa abrir nada, só exonera. Você que tem cargo comissionado, você pode ser mandado embora a qualquer momento, não precisa nem explicar. Se explicar, aí o bicho pega. C. Não houver indício suficiente, muito bem, quanto à materialidade e autoria dos fatos. 7. A sindicância decisória pode resultar a sindicância demissão? Não. Exclusivamente aplicada na penalidade de suspensão? Não. Né? Pode ser advertência também. Pode ou não pode? Pode. Arquivamento, a aplicação da penalidade ou instauração do PADES. Pode. Vamos ver a letra D. Suspensão do servidor por tempo indeterminado. Não, é 90 dias. A pessoa, vou suspender o servidor aí, ele vai ficar 5 anos. Misericórdia. 8. O que ocorre caso a sindicância investigativa encontre indício suficiente de autoria e materialidade dos fatos? E o que vai acontecer? Sindicância arquivada? Não. Ela é convertida em sindicância decisória, é isso mesmo, tá? O servidor é automaticamente suspenso? Não, não existe esse negócio automaticamente. Ampla defesa e contraditório. Um juiz? Não tem nada de juiz aqui, tá? Nada, nada, nada. A sindicância pode ser dispensada caso. Quais são os casos que eu posso dispensar uma sindicância? O servidor se aposenta negativo, continua. Existam evidências e indício suficiente para instaurar o PAD. Muito bem. Essa daqui, tá? Já veio até com o gabarito ali, ó. 10. O chefe dos poderes do Estado tem competência para. A 10. Para. Apurar diretamente? Não. Ele vai apurar isso? Nomear a comissão. Não, é a autoridade competente que vai nomear. Essa autoridade pode ser o secretário, ok? Determinar a instauração de sindicância aqui, ó. Vai determinar a instauração da sindicância. Substituir a penalidade aplicada pela comissão de sindicância. A comissão de sindicância, ela não substitui, ela não penaliza ninguém, ela sugere, tá? Aí lá, ele pode mudar. Mas aqui está dizendo, substituir a penalidade aplicada. A comissão de sindicância não aplica punição. Ela sugere, aí a autoridade acata ou não, tá bom? Qual das seguintes penalidades pode resultar em uma sindicância? Demissão? Não. Apenas advertência e suspensão de até 90 dias? Essa daqui, ó. Prisão? Não. Anulação? Não. Tá? Advertência ou suspensão. Às vezes a palavra apenas está certa, tá? Nesse caso aí está certo. 12. O que ocorre se um servidor for citado por edital e não comparecer? O engraçadinho foi citado por edital e não compareceu. Ele é considerado revel, certo? E um defensor dativo é nomeado. Olha, na mosca. Letra B. O processo é automático. Não, que é arquivado. Ele será suspenso negativo. A pena é aplicada independente de defesa. Não. Vai ter que se defender lá. Vai ser nomeado alguém para um outro servidor com curso superior, tá? Para defendê-lo.
Curso superior em quê? Qualquer área, belas artes, pode ser. O processo administrativo é instaurado quando o servidor pede exoneração? Não. O infrator a infração possa resultar em penalidade mais grave que a suspensão de 90 dias. Opa, essa daqui, ó, me parece certa. Mas vamos ver as outras. O servidor completa mais de 5 anos de serviço negativo, não tem nada a ver. O servidor se recusa a apresentar defesa por escrito. A defesa ela não é por escrito, ela é oral, tá? E reduzida a termo, ou seja, escrito. Então tá errado. Sobrou a letra B. 14. A sindicância pode levar à instauração de um PAD? Pode, tá? Pode. Já expliquei os casos aqui, tá? Quem julga a sindicância e aplica as penalidades cabíveis? Então, vamos lá. Quem julga e aplica? Bora ver esse negócio. Olha só. A comissão de sindicância, olha, ela julga, mas não aplica. O Ministério Público, não, pessoal. Ele não entra aqui, não, tá? Isso aqui é uma coisa administrativa. A autoridade competente. Bom, a autoridade competente. Ficou vago aqui, mas vamos lá. O chefe imediato do servidor, não. Mas essa resposta ela está vaga. Quem julga é a autoridade, tá, beleza, entendi. Quem julga e aplica. Porque a sindicância só apura. Ela só apura. Apura, apura os fatos. Os fatos, tá? Agora, quem julga, ela apura e sugere a punição. Agora, quem vai fazer a analogia da punição e aplicar é a autoridade competente. No caso, pode ser o governador ou alguém nomeado por ele, o secretário. Ou alguém nomeado pelo secretário. A sindicância tem prazo para a conclusão de 30 dias, tá? Prorrogável mais 30 dias. Aqui, ó. Não é letra A, nem letra B, nem letra C. Eita! A sindicância tem prazo para a conclusão. Sindicância. Pessoal, eu vou achar aqui. Deixa eu dar uma olhada qual o gabarito tá, porque tá errado aqui, tá? Ó, letra A, tá errado ali. O gabarito tá errado. Aqui, ó. Eu vou ajeitar isso aqui. Aqui, ó. Vou colocar a letra A, 30 dias, prorrogar por mais 30 dias. Pessoal, perdão, tá errado aqui, tá? Então agora está certo, tá bom? Meninas, deixa eu ver se deu tempo. Olha, deu tempo, finalizamos a 18:18. Mas nunca mais veremos sim, tá? Mas segunda-feira a gente vai iniciar, não se apure, tá? Nós vamos iniciar melhor, raciocínio lógico do básico. Mas além de raciocínio lógico, nós vamos ter a lei orgânica da saúde também, tá? Vamos trabalhar com as duas, para não ficar pesado. Eu vou ensinar vocês o raciocínio lógico lá do básico. Para quando chegar uma questão difícil, você vai ver que não existe nada difícil. Tá bom, meninas? Tchau, tchau. Obrigado e até a Obrigada. próxima.